Essa é a nave central da igreja de Santa Maria Madalena. Ela tem 3 naves, essa é a nave central e os 2 colaterais. Estão vendo aqui? Os colaterais. Você tem um arco lá de forma perfeita, tá vendo? Tal, estão vendo ali? Entre o espaço dos arcos são os tramos realmente muito bem definidos, etc. Tal. Ela talvez seja das igrejas românicas a mais bem iluminada. Ela está quase chegando no gótico, já tem uma iluminação do espaço interno. Bom, mas se você tem uma nave central de 64 metros e você tem uma largura de 12 metros, quer dizer, ela é extremamente o quê? Ela é extremamente comprida, tal. O que dá à igreja um caráter, uma predominância de linhas horizontais, uma grande horizontalidade do românico. E, ao contrário, que vai ocorrer com o gótico, essa daqui é a nave central de uma igreja gótica, de Chartres. Se nós observarmos ali o cruzamento dos arcos na abóbada de Chartres e a clareza da sustentação da abóbada pelos arcos de plena cintra aqui da Maria Madalena. E aqui, ó, olha lá, o cruzamento das ogivas. Essa aqui é gótica, é a Chartres, e essa nave central aqui de Maria Madalena, ela ainda é românica. No final do século XII, início do século XIII, algumas igrejas românicas se transformaram, você tem uma transformação do românico. Aí há uma novidade, essa novidade vai marcar efetivamente grandes regiões da Europa e vai ter muita relação com as igrejas românicas e algumas particularidades, é a novidade da emergência do gótico. O gótico, a igreja gótica, a arte gótica, que surge sobretudo no final do século XII, início do século XIII, ela tem muitas relações com a arte românica. E quais são relações de semelhança com a arte românica? E que relações são essas? O que tem de semelhante no gótico para com o românico? Primeiro, no gótico também vai haver uma predominância da construção de igrejas. Quer dizer, a grande manifestação artística do gótico é a arquitetura religiosa, é a construção de templos, tal. Quer dizer, existe, sem dúvida, um gótico civil. Há palácios góticos. Por exemplo, em Paris tem o Hotel de Sens. O Hotel de Sens é um monumento gótico, tal. Mas, então, há também a arquitetura militar gótica, tal. Castelos góticos, mas isso não predomina. Quer dizer, tanto quanto o românico, há uma predominância na arquitetura religiosa, tanto no gótico quanto no românico. Essa é uma relação de semelhança entre o gótico e o românico. Por outro lado, também no gótico, a arquitetura monumental, ela vai estar ligada ao marco arquitetônico, ela vai estar ligada à parede, tal, ao prédio, tal. Ela vai se desvincular muito pouco do prédio, mas com uma exceção. É que em algumas igrejas góticas, e nós vamos ver isso, tem aqui alguns exemplos, a escultura ela se desvincula da parede, quer dizer, já aparece no gótico, surge no gótico, a escultura de relevo pleno, quase que ali, mais ou menos, a gente está, talvez aqui, não estamos sendo muito exatos, tal, mas quase já anunciando o surgimento do Renascimento. Tanto a igreja românica quanto a igreja gótica, e o gótico aparece no final do século XII, início do século XIII e tal. E uma coisa curiosa é que algumas igrejas românicas elas foram reconstruídas tal, e se transformaram em igrejas góticas. Por exemplo, Chartres, que é uma igreja gótica magnífica, talvez uma das mais conhecidas das igrejas góticas da história. Tal. Chartres é um vilarejo, uma cidade pequenininha que está próxima a Paris. Mas Chartres era uma igreja românica. O início do gótico foi o resultado de uma reforma de uma igreja românica, que também que estava numa abadia próxima a Paris, a abadia de Saint-Denis, era uma igreja românica, e o abade de Saint-Denis, ele fez uma reforma da igreja românica e a transformou em gótico, em certa medida, tal. Ele não mudou muito, mas aquilo que ele mudou, apontou, justamente para a emergência do gótico. O outro aspecto semelhante entre o românico e o gótico é que ambos aplicam o princípio da integralidade construtiva. O que é a integralidade construtiva? É que eles utilizaram, essas igrejas, elas utilizavam o recurso murário também no teto, na abóbada. Quer dizer, a abóbada era construída também de pedra. As construções anteriores utilizavam a madeira para o teto. O teto de madeira é chamado de sofito, era o nome que se dava. É claro que essa madeira era muito seca, etc. Tal. Nós temos que imaginar justamente o templo,
o culto, as velas, os círios, né? E essas igrejas, esses tetos, eles queimavam, eles ardiam, como se diz em Portugal, tal. Tanto que Humberto Eco, eu acho que a gente se referiu a isso a última vez, terminou aquele romance policial que se passa na Idade Média, O Nome da Rosa, com um grande incêndio, né? Um incêndio da Biblioteca Beneditina. E perguntaram a Humberto Eco por que ele terminou o seu romance com um incêndio. Porque ele respondeu da seguinte maneira: eu terminei com um incêndio, não só por causa da grande confusão que eu fiz na trama, eu tinha que encontrar uma solução para isso, mas sobretudo porque na Idade Média tudo termina em fogo, tudo arde na Idade Média. Essas igrejas ardiam, queimavam. Chartres, por exemplo, que é uma igreja gótica realmente fabulosa, extraordinária, que se encontra na cidade de Chartres, próxima a Paris, ela ardeu 3 vezes, isso conhecido. Ela ardeu no século IX, no século XII 2 vezes, etc. Tal. E foi justamente porque Chartres pegou fogo que foi possível transformar uma antiga igreja românica em igreja gótica. Mas então, como? Tudo na Idade Média terminava em chamas, porque o teto das igrejas era de madeira, houve uma modificação a partir do século XI, no final do século X, tal, e eles começaram a construir, os construtores, eles começaram a edificar as igrejas com teto de pedra. É claro que se o teto, se a abóbada, ela for de pedra, ela vai ser extremamente pesada, é óbvio, né? Claro, se constrói, se você tira a madeira, o sofito, o nome que se dava aos tetos de madeira era sofito. Se você extrai o sofito e coloca a pedra, é claro que a abóbada vai ficar extremamente pesada, não é isso? E ela vai fazer pressão, não só para baixo, mas também para os laterais, para as laterais e para baixo. Então você tem que encontrar uma solução para isso. E aí, então, aí é justamente aí que há uma semelhança e uma diferença entre o gótico e o românico. O que é semelhante? Semelhante é que tanto o gótico quanto o românico vão utilizar o recurso murário para o teto, quer dizer, eles vão construir o teto de pedra, porque as igrejas anteriores queimavam, porque o teto era de madeira, mas a resposta dada pelo gótico e pelo românico é diferente na sustentação da abóbada de pedra. Eles responderam diferentemente uma mesma questão, tá certo? De que maneira você mantém justamente o peso da abóbada de pedra, de que maneira você sustenta aí o peso da abóbada de pedra, tá certo? E é aí que é efetivamente uma diferença entre eles. Aqui, nós vimos a última semana, a última imagem que nós observamos foi da nave central da igreja de Santa Maria Madalena do Vézelay. Essa é uma igreja românica tal. Ela é uma igreja românica que se aproxima muito do gótico. Isso por uma razão extremamente simples, porque esses monumentos religiosos na França foram muito alterados pelas revoluções populares francesas. Isso foi devido à ligação do clero francês com o absolutismo, geralmente clero muito conservador, etc. Tal, e durante as rebeliões populares, aí os movimentos sociais, eles destruíram muitas dessas igrejas, sobretudo a Notre Dame. A Notre Dame, ela pagou o preço, a igreja gótica, Notre Dame de Paris, Nossa Senhora de Paris, ela pagou o preço de se encontrar em Paris. Não é isso? Porque ela foi destruída várias vezes. A Revolução Francesa, os movimentos populares da Revolução Francesa, o movimento Sans-Culotte, destruiu grande parte da Notre Dame. Durante a Revolução, durante as rebeliões populares, devido a essa ligação do clero com o poder político, tal, com as forças conservadoras. E essa igreja, que está fora da França, está fora de Paris, ela está a mais de 100 quilômetros de Paris, chama-se Igreja de Santa Maria Madalena do Vézelay. Ela também foi destruída depois da Revolução por movimentos populares. E o que ocorre é que ela foi restaurada e reconstruída nos anos 30 do século XIX, por um arquiteto que liderava uma espécie de retorno ao gótico na França, em 1830 e não sei quanto, tal, que se chamava Viollet-le-Duc. Então, como ela foi, a igreja de Santa Maria Madalena do Vézelay, ela foi restaurada no século XIX, ela tem alguma coisa, ela é que mais se aproxima do gótico. Quando a gente percebe, ela é bem iluminada, tá vendo? Que é efetivamente uma característica do gótico, porque ela foi refeita. Nos anos 30, o Viollet-le-Duc, ela tinha sido destruída por rebeliões populares. Aí, nos anos 30, esse arquiteto, que se chama Viollet-le-Duc, ele é um sujeito importante, porque ele lidera uma espécie de retorno ao gótico na cultura francesa, mas isso é no século XIX. Essa igreja é lá da Idade Média, tá certo? Só que ela foi destruída, não sei se eu estou conseguindo me explicar. Aí ele restaura, ele começa a restauração
da igreja Santa Maria Madalena do Vézelay. E ele, o Viollet-le-Duc, é um goticista, é uma expressão que aplica, é aquele que é favorável a um retorno à arte gótica e à arquitetura gótica. Esse é um movimento romântico existente no século XIX. Por exemplo, Victor Hugo, escritor romântico, ele tem um livro que se chama Nossa Senhora de... Notre-Dame de Paris, Nossa Senhora de Paris. O Corcunda de Notre-Dame, por exemplo, aquele personagem do Victor Hugo, ele mora onde? Onde ele habita? O Corcunda de Notre-Dame. É o campanário da Notre-Dame de Paris, tal, né? Quer dizer, é o Quasimodo. O que ocorre é que a nave central, a palavra nave é uma palavra latina que significa navio, então no caso específico da Santa Maria Madalena de Vézelay, como de quase todas as igrejas, mas isso não é regra geral, não significa que todas as igrejas tenham 3 naves, tem igreja de 5 naves, tem igreja de 1 nave, tá certo? Mas há um predomínio dessa forma longitudinal com 3 naves, essa aqui é a nave central da igreja Santa Maria Madalena de Vézelay, ela é mais alta do que os colaterais, tanto que os colaterais, as 2 naves laterais, são chamadas de baixos lados. Por que é baixos lados? Elas estão efetivamente no mesmo nível, mas elas são mais baixas quando vistas do exterior. Tá vendo? Vista do exterior, ali, olha, as janelas sobre as colaterais. E essa iluminação que entra para aquelas janelas, aquelas janelas, aquele espaço ali, é chamado de cleirestório. No caso específico daqui de Santa Maria Madalena de Vézelay, que ela tem essa iluminação, uma coisa curiosa, hein? Muito semelhante ao gótico. O gótico é mais iluminado internamente, o românico é mais escuro. Mas eu volto a dizer que essa igreja foi restaurada por um goticista nos anos 30 do século XIX, um cara extremamente importante na cultura francesa. Vocês ouvirão falar o nome dele várias vezes, sempre, em toda a história da cultura tal, que é o Viollet-le-Duc. O Viollet-le-Duc, ele foi o cara que restaurou essa igreja. Então, o que ocorre é que os 2 colaterais, quer dizer, as 2 naves laterais, os 2 baixos lados, eles fazem pressão para manter a nave central. Mas o que me interessa, justamente essa nave central, são os procedimentos românicos aí presentes. E quais são? É justamente a manutenção da abóbada. E como é que se mantém a abóbada de pedra na igreja de Santa Maria Madalena do Vézelay? Com arco de forma de volta perfeita, que é o arco de plena cintra, é o arco de semicircunferência, e a utilização da parede. A parede mantém também a abóbada das igrejas românicas. Ocorre que a nave central ela é mais alta. Como ela é mais alta, ela faz pressão para as laterais, ela vai de um lado ou de outro. De que maneira você evita essa pressão para fora da nave central? Com as naves laterais. As naves laterais elas fazem uma contrapressão, né? Isso, ela mantém efetivamente a nave central em pé, porque ela faz isso, ó, ela joga justamente no sentido oposto. São aquelas 2 naves, ela tem 3 naves aqui. Por outro lado, olha, essa nave, ela é extremamente profunda, ela tem 64 metros. Quer dizer, essa igreja, ela se caracteriza por uma grande horizontalidade, que vai ser um traço das igrejas românicas. Elas são extremamente horizontais, tá legal? Elas são extremamente, se vocês quiserem, vinculadas ao solo, à terra, às peregrinações, aos deslocamentos, tá certo? O que mantém efetivamente a unidade da igreja românica são as peregrinações aos santuários, a Santiago de Compostela. Elas têm todo um diálogo com esses movimentos de religiosos, esse deslocamento dos fiéis nos territórios europeus. E essas igrejas românicas e as góticas também, elas geralmente, mas evidentemente não todas, elas guardam relíquias de santos. A igreja da Maria Madalena do Vézelay, ela guarda as relíquias, quer dizer, evidentemente não guarda, mas há uma crença, as pessoas acreditavam, e tem gente que acredita até hoje, que as relíquias de Maria Madalena, a santa pecadora, a célebre santa pecadora, se encontram na França, aqui na igreja de Santa Maria Madalena do Vézelay. Quer dizer, ela guarda as relíquias de Maria Madalena. Quer dizer, havia uma crença que Maria Madalena, ela saiu da Palestina e veio para a França. A França não existia na época, não é isso? Mas existia a Gália. Ela veio para essa região, ela morreu aí, e no século X um Papa estabeleceu, ele confirmou que as relíquias de Maria Madalena se encontravam efetivamente em Vézelay, e para guardar essas relíquias foi construída essa igreja.
que é uma igreja românica. Ela sucedeu a uma outra. Então, nessas igrejas havia relíquias, objetos sagrados, objetos religiosos. É por isso que havia grandes peregrinações. As pessoas iam a essas igrejas para ver, para tocar, em certa medida, nessas relíquias. Bom, então é isso. Olha, ela é uma igreja românica que se aproxima muito do gótico, mas ela tem aí os procedimentos românicos. É o arco, as paredes, as naves centrais, para manter justamente em pé a elevação as naves laterais, para manter a elevação da nave central. E aqui, olha, é uma nave central de uma catedral gótica, que é Chartres, é a nave central de Chartres, construída no final do século XII. Estão vendo? Se nós compararmos, por exemplo, a nave central da igreja de Santa Maria Madalena com a nave central de Chartres, há diferenças. E quais são as diferenças? Diferenças, olha o teto. Enquanto na igreja românica se utilizava o arco de circunferência perfeita, o arco de plena cintra, o arco de volta perfeita, o arco de semicircunferência, aqui no gótico você tem o cruzamento das ogivas. Não sei se vocês se lembram, olha aqui, olha, a gente observa aqui, ó, a igreja, a sustentação do teto da Santa Maria Madalena, tá vendo? No espaço entre esses dois arcos, chama-se tramo. Tá vendo aquele espaço retangular ali que fica entre os arcos? São os tramos. Aqui você tem uma sucessão regular dos tramos. O que ocorreu no gótico? O gótico, ele abriu arcos entre as extremidades, tá vendo? Ele, na realidade, ele cruzou os arcos nos tramos. Ele fez esse cruzamento, que se chama cruzamento das ogivas. Tá vendo? Olha aqui o teto da igreja de Chartres. Você cruzou arcos, são arcos cruzados, são chamados arcos ogivais ou arcos de meia ponta. Tá vendo? Você tem ali uma distribuição do peso. Tá? Você captura o peso da abóbada, né, do teto de pedra. Aí você cruza os arcos assim, ó, você vai cruzando, etc. tal, e vai havendo uma distribuição do peso, mas você captura esse peso e joga esse peso por alguns nós. Os nós chamam-se a chave da volta. Você está vendo ali no centro do cruzamento dos arcos? Você tem um nó, chama-se chave. Em francês é clé de voûte, chama chave da volta. Você faz o seguinte, você mantém, o peso cai, você tem aquelas arestas, aí você captura e puxa justamente para um centro, para uma chave. E ali é um momento de muita pressão. Aí essa pressão ela se descarrega ou nas nervuras, nos pilares, e os pilares transmitem efetivamente essa pressão para a terra. Então você tem uma divisão do peso com o cruzamento dos arcos. Então, quando no românico se utiliza o arco de semicircunferência, no gótico se utiliza o arco ogival, que é o arco de meia ponta. Quanto à solução no românico era uma solução estática, veja bem, olha, você tem os arcos de volta perfeita, os tramos que vão se repetindo, os pilares, as paredes que sustentam, mas as linhas são estáticas, é uma maravilha, é extraordinário. Não sei qual é a mais fabulosa, se é uma igreja românica ou uma igreja gótica. Eu acho as duas, né, do ponto de vista da sabedoria construtiva, da beleza, da estética, né, das soluções que eles dão, os construtores góticos e românicos dão para as mesmas questões, para os mesmos problemas, a questão de sustentação do piso, da abóbada de pedra, etc. Tal. Eu acho que as duas são igualmente muito engenhosas, tal. Mas aqui a solução ela é estática. Você tem uma repetição, tá vendo? A distância de um arco a outro é semelhante, são os tramos, tal, enquanto a solução dada pela arquitetura românica é dinâmica. Você tem um dinamismo. Tá vendo? Do gótico é dinâmico. Você tem um dinamismo, quer dizer, o organismo construtivo ele é reduzido a pele e osso. Tá vendo? Você tem uma desmaterialização. É um tipo de construção totalmente descarnada. Ela não tem carne. Ela não se expressa, o gótico, ele não se expressa em termos de volume, mas só de linhas. São linhas dinâmicas. Ele tem esse aspecto que é extremamente moderno e contemporâneo. Sabe qual é? É que a estrutura
digamos, a construção, os contrafortes, os pilares, a sustentação, nada disso, as cadeias que efetivamente mantêm o edifício em pé, nada disso é escondido, fica a flor da pele. Tá vendo? Nós percebemos, olha, é tudo muito visível, o que sustenta, tal, não tem nada escondido, ela não tem carne, ela é descarnada, ela é pele e osso. E as linhas, elas são linhas extremamente dinâmicas. Olha como a gente tem a impressão que tudo flui, que você tem um movimento permanente e tal, tá vendo? Olha aqui dos pilares, olha ali os pilares, olha os arcos lá em cima, as ogivas se cruzando e tal. Então, você tem um movimento permanente, evidentemente, esse tem um significado simbólico, é um movimento ascendente, né? O que significa, no cristianismo, realmente um movimento em direção ao céu, tá certo? São linhas dinâmicas e ascendentes. E tem um outro aspecto no gótico que é também muito contemporâneo, que é quase, no caso específico do gótico, na arquitetura contemporânea, isso é inteiramente factível, possível, tal, que é a eliminação da parede cega. No limite, o gótico ele vai eliminar a parede, quer dizer, ele vai se opor à parede cega, ele vai substituir a parede cega por vidros coloridos, que são os vitrais. E por que se tornou possível? Por causa dessa divisão racional do peso, por causa da chave da volta, por causa do arco ogival, cruzamento dos arcos, você captura o peso, joga em alguns nós, pega esse nó, joga nos pilares, os pilares jogam nas nervuras sobre os pilares sobre a terra, tá certo? Então é isso, como você tem justamente essa captura do peso, você pode eliminar as paredes, enquanto o românico é impossível eliminar as paredes são essenciais para a manutenção do edifício românico, no gótico não, no gótico, volto a dizer, é uma utopia gótica, ela se realizou em alguma... essa utopia, portanto, se realizou, não era tanta utopia, né? E sim, algumas capelas góticas, realmente não há parede cega. O que há são paredes envidraçadas, como nós vemos aqui em Chartres, tá vendo ali no alto, tal? Olha, veja, Chartres aqui, sobre os baixos lados, não há muro. Dê uma olhada lá, olha aqui, ali à esquerda, tal, são vidros, e vidros coloridos, isso é vitral. Você tem a eliminação da parede cega. Como, na verdade, a nave central, que nós estamos vendo aqui de Chartres, ela sobe demasiadamente, para mantê-la, você tem que escorá-la por fora. Então, você tem arcos que se sobrepõem aos colaterais e mantém a nave central em pé. Qual é o nome que se dá a esses arcos? São arcos botantes. Arcos botantes. Arcos laterais, porque se a nave central ela sobe muito, ela vai tender a oscilar para fora, porque ela sobe demasiadamente. Ela pode fazer, efetivamente, esse movimento. Como é que você escora? Com arcos externos. Aqui o Gombrich, na História da Arte, usou uma imagem também do arco retesado, que é muito curiosa, é muito didática. A gente pegar um arco, por exemplo, colocar o arco no chão e puxar a cordinha do arco, a gente puxa a corda assim para o alto, o arco vai fazer pressão para a lateral, não é isso? A gente coloca o arco de lançar uma flecha. A gente pega o arco, coloca assim, no chão, puxa a cordinha, aí ele vai fazer essa pressão assim, ó. Como é que você mantém o arco? Já que ele vai fazer pressão para baixo, você escora externamente, tal. Porque no caso do gótico, como ela subiu muito, ela vai fazer pressão para fora, você tem que escorá-la e você escora com arcos externos, que são arcos botantes. E esses arcos botantes, eles têm também, como é tudo no gótico e também no românico, tal, não só um caráter estrutural e funcional, mas está também vinculado à concepção de beleza, tem um caráter estético. Esses arcos, eles são fabulosos, são essenciais, tá certo? Então é isso.